Bom dia! Hoje, então, sexta-feira, como a gente prometeu, vai ser sobre internacionalização de negócios. E vamos ter a participação do Dr. Andrei Meninel, que vai entrar daqui um pouquinho, e nós vamos falar sobre a atividade do advogado que faz internacionalização de negócios. Opa, vamos. Oh. Bom dia. Bom dia! Você está me enxergando bem aí que eu vou fazer um Tô, enquadramento? Tudo bem, Raquel? tudo bem? Terminar a semana falando de um assunto bem interessante, que chamou bastante atenção. Bom dia, Aham, imagina. Danilo. Bom dia, Sueli. Internacionalização de negócios. O que que o advogado tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E não é Bom, só o advogado, não, é todo mundo mesmo, absolutamente todo mundo. É um assunto que não deve escapar sabe, da mente de ninguém. bom dia, Sueli. Obrigada. Ahn, Então, vamos lá, Andrei. Primeiro explica o que que é, afinal, internacionalização. Olha, antes de responder a sua pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da internacionalização. Primeiramente, bom dia a todo mundo que está aqui, a Sueli, a você, Raquel. Queria também parabenizar você pela iniciativa de você estar fazendo um trabalho pioneiro, né? Porque o que acontece, hoje na advocacia, hoje não, né? Essa advocacia de negócios, ela já existe já há um bom tempo, tá? Só que ainda ela é muito pouco conhecida, porque uma vez me perguntaram, né? Nossa, mas eu nunca ouvi falar disso. Por que que não existe um livro? Por que que não existe isso, não existe aquilo? Não existe porque quem se ocupa da advocacia de negócios está muito ocupado trabalhando, porque o mercado ele é muito grande e são poucos os profissionais que atuam nessa área. Para você ter uma ideia, os grandes escritórios que fazem isso, né, eles se digladiam para pegar os grandes clientes, as grandes empresas. E os pequenos e médios negócios, né, as pequenas e médias empresas, ficam ali, à margem, ficam soltas, porque nenhum escritório está ali preocupado com elas. Então existe um mercado muito grande para atender os pequenos e médios empreendedores. Mas vamos lá, o que que é a internacionalização? Internacionalização, ela nada mais é do que você proteger os seus ativos. Os ativos de nós brasileiros, eles estão lastreados numa moeda que é a nossa moeda brasileira, que é o real. Acontece que o real, Raquel, é uma moeda, né, deixando aqui o nacionalismo de lado, é uma moeda muito jovem. O Brasil ele tem algumas dificuldades estruturais muito grandes. Essas dificuldades fazem com que a nossa moeda ela seja muito sensível a qualquer barulho, qualquer turbulência, não só do que acontece aqui no país, mas sobretudo no que acontece no exterior. Então, sabe, o Joe Biden dá um espirro lá na Casa Branca, né, a partir de agora, a partir de ontem, isso vai refletir aqui no Brasil e vai refletir na oscilação da nossa moeda. Então, qualquer coisinha que aconteça, tá, no Brasil ou no mundo, isso vai refletir na nossa moeda. Então, é uma moeda muito, muito instável. E isso faz com que você sabe que toda adversidade, né, toda dificuldade, ela gera uma oportunidade de negócio. E na advocacia não é diferente, porque a gente tem todo um contingente de pessoas, né, de pessoas físicas, jurídicas que precisam de suporte. Então isso gera realmente uma oportunidade grande de negócio para os advogados. Quando a gente fala, por exemplo, do real, eu vou até trazer um dado super fresquinho. Saiu um estudo da Fundação Getúlio Vargas, né, que foi publicado em outubro do ano passado,
que fez um estudo da variação do real frente ao dólar do dia 31 de dezembro de 2019 até o dia 13 de outubro de 2020. E esse estudo não foi feito só com o real, foi feito com muitas moedas. Então foi feito com o franco suíço, a moeda dinamarquesa, o dólar tailandês, o euro, o peso filipino, a moeda chinesa, o ien japonês, enfim, várias moedas. Nós aqui na América Latina também, Argentina, Chile, no México. E olha que curioso, o Brasil, a moeda brasileira, o real, teve uma desvalorização de quase 30%. Foi uma desvalorização de 28%, para ser mais preciso. E qual que é o papel do advogado, Raquel? Mostrar para os seus clientes, mostrar para a sociedade que o nosso patrimônio, tá, em real, de um ano para cá, ele está hoje 30%. Nós perdemos 30% do nosso patrimônio. Esse, digamos assim, é a notícia ruim, a notícia ruim. Agora, existe uma luz no fim do túnel. Existem mecanismos, tá, legítimos de proteger esse patrimônio. E é o papel do advogado informar essas pessoas, informar as empresas que é possível, existem instrumentos legítimos para essa proteção. Ok? Então, dentro desse contexto, é muito importante que o advogado ele se posicione, tá, como um esclarecedor, um viabilizador para reduzir essas incertezas e proteger o patrimônio dos seus clientes. Então daqui eu já consigo passar para vocês essa oportunidade de ouro, tá, que a gente tem nas mãos, que é oferecer esse grande auxílio para a sociedade brasileira. Mecanismos legítimos de proteger o seu patrimônio. E é importante falar que é legítimo, né? Nós estamos falando aqui de uma atividade que não só proteção do patrimônio em si, mas ela está inserida dentro de toda uma legislação nacional e internacional, né? Sim. Que a gente se socorre, parcerias, enfim, para constituir isso de forma completamente livre de qualquer dúvida, né, sobre a origem. Você tocou no ponto interessante, né? A origem. A gente foi, durante muitos anos, assim, despejaram, né, na gente, através das mídias, muita informação. Isso faz com que o brasileiro ele tenha um pouco de receio de fazer remessas, né, de valores para fora, porque ele acha, será que é legítimo, será que é lícito, será que eu não estou praticando um crime? Na verdade, gente, o que nós fomos acostumados é ouvir noticiário de políticos, né, pessoas que pegaram dinheiro público, tá, dinheiro que não lhes pertencia e mandaram para fora. Se apropriaram de dinheiro proveniente de propina, de coisas ilícitas, tá? E aí mandam para fora. Isso é crime, tá? Porque o crime, gente, não está na remessa do dinheiro. Desde que o dinheiro seja seu, desde que o dinheiro seja lícito, que tem uma origem lícita, tá? Agora, se você pega um dinheiro que não é seu, um dinheiro fruto de um produto criminoso, aí você manda para fora, não precisa nem mandar para fora. O fato de você ter uma origem... Pode guardar debaixo do colchão, né? É crime do mesmo jeito. Tá, isso é importante ficar claro. Exatamente. Eu respondi sua pergunta, Raquel, desculpa. O que você perguntou? Não, tá. A questão da origem, tá? Eu peguei o link da origem. Perfeito. Pode prosseguir. Exatamente. Então, como se tu te formou em... Desculpa entregar a tua idade aqui. Mas tu te formou lá em 95, né? Como que tu explicaria a internacionalização de negócios para o Andrei em 1996? Né? Para um advogado que está começando hoje, ouviu falar disso, para entender como que ele utiliza todo o conhecimento da faculdade, né? Que ele está saindo da faculdade, ele não sabe nem direito no que vai atuar e se depara com internacionalização de negócios. Olha, essa pergunta é interessante, porque em 1996
pouco se falava disso. Mas já existiam escritórios que já faziam isso, tá? Já existiam escritórios que faziam isso. Mas naquela época, Raquel, a gente tinha uma dificuldade de informação muito grande, porque as informações elas não eram assim fartas como a gente tem hoje. Os meios de comunicação eram mais restritos, né? A economia ela estava começando a abrir. Porque quando eu ingressei na faculdade, agora realmente eu vou entregar a minha idade, né? Coincidiu com a ascensão do Collor, Fernando Collor de Mello. E com o governo Collor é que o Brasil realmente começou a abrir a sua, vamos chamar assim, a sua vida, a sua economia, porque até então a gente vivia numa economia de redoma. Assim, os historiadores vão gritar agora, né? Mas é como se nós vivêssemos num feudalismo, sabe? Uma economia muito fechada. Então, as coisas que aconteciam lá fora pouco repercutiam no Brasil, porque nós éramos assim tão isolados aqui no Brasil. As notícias elas chegavam, tá? Mas elas tinham pouco impacto, tá? No Brasil, porque o Brasil é um país continental. A gente produz comida. O brasileiro dificilmente ia ter problema de fome, né? E então assim, importação eram pouquíssimos que importavam, porque os produtos eram nacionais. Então ninguém andava com carro importado, ou quando importavam eram pessoas que realmente era uma classe, né, bem abastada da sociedade, que tinha recursos para poder trazer. Mas Até não o Collor ficou conhecido pelo Fiat Elba, né? O carro pois é, ele caiu por causa de uma Fiat Elba. Então, naquela época, a gente não tinha muito essa experiência de conviver, sabe, de verdade, com uma concorrência internacional. Mas a partir do governo dele, quando ele começou a abrir a economia, e ele assim, ele não abriu devagar, né? Ele simplesmente escancarou. E aí foi aquela quebradeira. Mas olhando hoje, a gente olha que foi importante. Porque o que o governo fez naquela época foi assim, sabe aquele voo da águia? Ele chegou para nós e disse assim, olha, agora, negão, você vai ter que se virar, né? Não tem, acabou, não tem mais proteção do governo, sabe? Acabou, você vai ter que se virar sozinho. E isso foi muito bom, porque o Brasil cresceu muito a partir daí. Sofreu, porque não existe crescimento sem dor, né? É difícil, você precisa realmente sofrer na pele, porque a dor do crescimento. Então, mas trazendo para a realidade hoje, se eu chegasse, por exemplo, para uma pessoa que está se formando, eu diria o seguinte: o curso de Direito ele é um curso bastante de conteúdo, tá? É um curso muito conteudista. E não raro, os professores que dão aula na faculdade, normalmente, tá? Não que isso seja uma regra, mas uma regra absoluta, mas em geral, quem dá aula nas faculdades são pessoas ligadas a cargos públicos. Então são magistrados, são promotores, que eles têm uma visão do direito que é uma visão mais uma visão pública do direito. Isso é bom? É bom, mas o direito não é só isso, tá? Digamos que é uma visão parcial. É importante também que aquele que acabou de se formar, ele veja, por exemplo, como é que funciona a advocacia em outros países. Ele assista a alguns filmes, ele verificar como é que é a atuação do advogado, sabe? Dentro de outras culturas. Porque essa advocacia de negócio é uma visão bem norte-americana. De você ser aquele suporte, tá? De você ser o suporte para o empreendedor. Eu me recordo uma vez, Raquel, que eu fui fazer uma entrevista, porque eu estava buscando um estágio, né? Era aluno ainda, e eu fui, sem citar nomes, né? Eu consegui agendar uma entrevista numa multinacional. E essa multinacional, eu achei curioso, primeiro pela preocupação pela segurança. Tinha que subir uma escada, e na hora de subir a escada, o funcionário que me acompanhou, ele disse assim, olha, por favor, põe a mão no corredor, suba com a mão no corrimão. E aí eu pus a mão no corrimão, subi. Aí quando nós chegamos na sala dele, ele me explicou o porquê daquilo. Porque era uma regra de segurança. A empresa tem uma preocupação muito grande com segurança. E tem todo o histórico e tal.
E aí, nessa mesma reunião, ele me explicou o seguinte, que todas as reuniões, tá, da empresa, isso na década de 90, hein? Todas as reuniões, sejam de lançamento de produto, marketing, qualquer tipo de reunião, para discussão de qualquer tema, tinha o jurídico presente. Todas as reuniões tinham ata e tinha o jurídico presente. Aí eu perguntei, mas por quê? Eles assim, porque faz parte do DNA da companhia. Porque não faz sentido se é tomada uma deliberação dentro da reunião e não ter o aval do jurídico. Imagine, a empresa ela começa a investir naquilo, aí chega lá na frente, passa pelo jurídico, o jurídico começa a falar, mas peraí, mas aqui tem isso, isso. Quer dizer, o advogado ele já participa desde o primeiro momento, desde a concepção do projeto. Eu achei isso formidável. Um verdadeiro sonho. A Você gente entendeu? conseguir, a gente conseguir participar da tomada de decisões é o ideal que a gente busca na assessoria jurídica, né? Porque quando a gente pega o bonde andando, aí as coisas já foram feitas, os valores já foram investidos e a gente perde o time, né? Exatamente. Então você percebe que aquela figura do advogado associado à ideia que eu tenho um problema, logo preciso de um advogado, esse paradigma você quebra. Por quê? Porque o advogado ele é visto como parceiro de negócio. Então, aí nasce, sabe? Aí nasce aquele insight da advocacia de negócio. Porque a advocacia no Brasil, e não é só no Brasil, nos países em desenvolvimento, é muito forte a cultura do contencioso, a cultura do processo, a cultura da briga. Mas se você pegar os países desenvolvidos, eles não têm tempo para litígio. Eles querem resolver rápido. Porque Aqui tempo também é não dinheiro. tem tempo para litígio. A questão é que as pessoas não percebem isso, né? Para aqueles que estão assistindo a gente, fica até a dica, né? Aqueles que querem se aprofundar um pouco mais no tema e fazer uma imersão nessa cultura, na cultura de que as pessoas têm tempo para isso, tempo para o litígio, tem um filme que se chama Erin Brockovich, da Julia Roberts. E nesse filme, a questão começa com um litígio, só que aí, num determinado momento, diz assim, bom, esse assunto não pode demorar muito, a gente tem que resolver rápido. Aí eles foram para arbitragem. E olha que interessante essa visão. Os americanos falam muito, the time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, esses conceitos são importantes a gente entender, porque o mundo do negócio, o mundo dos negócios, o tempo é o maior ativo. Porque o tempo é a única moeda, o único asset, né, o único ativo que você não consegue recuperar. Você consegue recuperar tudo. Até o prejuízo você consegue recuperar, mas o tempo passou. Então, é importante que a gente dê muito valor ao tempo. E nós, advogados, nós temos essa missão de fazer com que os nossos clientes tenham os seus tempos também bem aproveitados. Você indicar para o cliente uma alternativa que custe menos, que ele tenha mais tempo para ele poder focar no negócio dele, que ele não desperdice o tempo dele com bobagens. Eu sempre digo, a gente começar a conversar com o empresário, porque o empresário vai nos procurar na hora que tiver um problema. Essa é o mais provável que aconteça, é o mais comum que aconteça. Então ele vai nos procurar quando tem um problema. E quando tem esse problema, eu nunca começo a minha análise falando sobre o problema. Eu começo perguntando o que a empresa dele quer, onde ele quer chegar, o que ele quer construir. Faço ele lembrar do que motiva ele de verdade para estar ali trabalhando, às vezes 12, 14 horas por dia. Por que ele está fazendo isso? Bom, diante disso, o que significa aquele problema, aquele processo com aquele funcionário que está envolvendo muito mais emoção, está envolvendo muito mais uma resistência injustificada, pouco lucrativa, né? E aí, quando ele pensa em tudo que ele tem para fazer, tudo que ele tem para planejar, tudo que ele pode crescer, a chance dele aceitar fazer um acordo e ignorar aquela turbulência que ele passou, aquelas emoções, né, que ele viveu ali, aí ele supera isso, resolve o problema muito mais rápido e vamos tratar do que realmente importa. Né? Porque o que eu vejo assim é os advogados chegarem na frente do cliente, ele tem um problema e ele começar a dizer assim, não, realmente, a empresa tem isso, isso e isso, a empresa pode isso, a empresa leva esse processo adiante, a gente vai levar esse processo por 5, 10 anos e, né?
Eu disse, cara, faz um acordo. Faz um acordo, vamos resolver isso, vamos tratar dos negócios, vamos revisar os teus contratos, vamos, né, formar parcerias, né, enfim. Mas continua. Então, outro aspecto também que me parece muito importante, né, para aquele advogado, seja ele recém-formado ou não, tá? Ele pode também já ter alguns anos aí de atuação, mas a internacionalização acaba sendo, eu vejo a internacionalização como, não vou falar a bola da vez, né, mas hoje é uma área que é uma área muito que eu vejo, eu antevejo muita oportunidade. Porque quando a gente fala em internacionalização de negócios, a primeira coisa que nos vem em mente é a figura da empresa, né? A empresa que vai, ou através de uma aliança estratégica, ou abertura ou ser incorporado ou incorporar, exportar, a gente sempre pensa nessas questões. Mas você já parou para pensar que a internacionalização, Raquel, ela não fica restrita só às pessoas jurídicas. Porque esse estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrou que não foram só as empresas que perderam quase 30% por causa da desvalorização do real frente ao dólar. Todo mundo perdeu. Tá? Só não perdeu quem tinha uma parte do seu patrimônio em dólar. Quem dolarizou, pelo menos parcialmente, os seus ativos. Sim. E quando você fala em dolarização de ativos, não é só para a empresa. E quando você situa, né, que o seu produto internacionalização pode também beneficiar não só as empresas, que são muitas, tá? Os pequenos e médios, as grandes empresas, eles já sabem, tá? Eles já têm lá os seus escritórios grandes que já avisam, que já dão esse suporte. Agora nós temos um contingente enorme, enorme, tem campo para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Tá? O Brasil é muito vasto. Hoje tem quase 20 milhões de empresas de CNPJs abertos e 99% disso são micro e pequenas empresas. E uma Tá? E nós boa temos parte... 200 milhões de habitantes. Né? Tudo bem, não é todo mundo que tem, né? Tem muita pobreza ainda no país, mas a gente tem um contingente enorme, Raquel, enorme, enorme para poder oferecer esse serviço. Tá? Mas falando um pouco mais de prática, né? Como é que a gente explica como fazer? Eu costumo dizer o seguinte, né, que o primeiro passo, tá, o primeiro passo da internacionalização é você ter alguma coisa, você dolarizar alguma parte do seu patrimônio. Isso você consegue, você tem que morar fora para isso? Não. Você tem que montar uma empresa para isso? Não necessariamente. Tá? Você pode fazer isso, por exemplo, você começar a investir fora. Você pode abrir uma conta corrente fora, você pode abrir uma conta numa corretora fora, tá? Para você poder investir no mercado acionário fora. Então existem N maneiras de você começar essa internacionalização. E digo, não é só para empresas, tá? Eu estou falando também de pessoas físicas. Então, quando você também você coloca o seu produto, tá? O seu serviço, à disposição de pessoas físicas também, você tem um aumento muito grande desse universo que você pode trabalhar. Tá? Então o dono da quitanda aí do bairro, ele também talvez não como pessoa jurídica, ele não vai internacionalizar o negócio dele, o business dele, tá, de quitanda, mas ele pode, por exemplo, pegar os seus recursos, tá, e uma parte deles e dolarizar, tá? E de novo para aqueles que estão entrando agora, né? Em um ano, né, com o dia 31 de dezembro de 2019 até outubro de 2020, o real ele desvalorizou 30%. 30%. Então, quem não teve pelo menos uma parte do seu patrimônio dolarizada, perdeu 30%. É 30% que evaporou. Então, hoje, qual que é o nosso papel? Nosso papel é mostrar para o cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, não importa, que existem mecanismos, tá? Mecanismos lícitos, como a gente disse no início, para poder proteger o patrimônio. Uhum. Bom, as perguntas que começam aqui, a primeira pergunta que apareceu ali, quais seriam os soft skills e os hard skills necessários para o advogado atuar na área de internacionalização? Então vamos lá.
o advogado empreendedor precisa, tá? Como uma habilidade essencial. Ele precisa ter vontade. Ele precisa ter vontade. Ele precisa ter vontade, ele precisa ter vontade. Por que toda essa vontade? Porque não é uma área que ele vai comprar um livro, tá? Ele vai lá na livraria, ele vai comprar advocacia de negócios, né? Passo a passo, não existe. Aliás, tá aí uma oportunidade, né? A gente podia começar a escrever um. Poderia começar a escrever um, né? Mas por que não tem livro sobre isso? Porque os advogados que atuam nessa área estão ocupados, estão trabalhando, estão, né? E eu também acho que esse passo a passo ele altera a cada cliente, ele altera a cada atividade. O direito, assim, reclamam muito que a faculdade não ensina todo o direito. Eu digo, gente, o direito a gente aprende aplicando na prática. É que tu vai ver qual é o decreto da portaria, do não sei o que vai ser utilizado naquele momento, naquela instrução normativa, junto com a súmula. Não tem como a gente fazer todas essas combinações dentro de um curso, dentro de uma faculdade, de uma pós-graduação, né? É verdade. Então, recapitulando, né? Vontade. Muita vontade, porque você vai ter que cortar o mato mesmo, você vai ter que estudar. E quando eu digo estudar, não é só direito, né? Você vai ter que desbravar aí noções, por exemplo, eu trouxe um estudo de desvalorização do dólar do real frente ao dólar. É um estudo jurídico? Não necessariamente, mas é uma informação que já é o ponto, é o ponto de partida para você conversar com o seu possível cliente. Tá? Você mostrar para ele que se ele não teve uma parte do seu patrimônio em dólar, ele ficou 30% mais pobre. Às vezes ele não sabe disso. Por quê? Porque ele está no piloto automático, ele está trabalhando, ele não percebe. Ele não percebe, ele só vai perceber quando ele for comprar, ele vai trocar o computador dele, vai comprar um notebook, ou vai comprar alguma coisa, vai comprar um iPhone, ele vai ver que aumentou o preço. Nossa, mas aumentou pra caramba. Por que aumentou? Porque o dólar aumentou. Aí ele percebe que o real vale menos. É que a gente está acostumado, o brasileiro está tão acostumado com os preços que sobem, que a gente não percebe. Você está mais pobre quando você vai no posto de gasolina e a gasolina subiu. O combustível subiu. O que é isso? É o poder de compra da sua moeda que está menor e, portanto, se o seu patrimônio não cresceu na mesma proporção, você perdeu dinheiro. Então, qual que é o papel nosso como advogados? É a gente mostrar para os nossos clientes que isso está acontecendo, tá? Que hoje você tem, pelo menos, você tem a solução para ele. Você tem como estender a mão para ele e falar, olha, deixa eu mostrar uma coisa para você. Tá vendo esse gráfico aqui? Isso aqui é a desvalorização da nossa moeda frente ao dólar. Vamos fazer um plano de ação para a gente minimizar esse risco? E um desses planos poderia ser, então, levar a empresa dele para o exterior, que seria daí... Sim, quando a gente fala levar a empresa para o exterior, tá? Isso dá um frio na barriga, porque é um terreno desconhecido. Não significa que você vai montar fisicamente o seu negócio lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que você queira levar, tá? Mas você pode, por exemplo, criar uma estrutura, uma ficção legal. Você cria, por exemplo, uma holding, tá? Uma holding cuja razão de ser é meramente ter uma participação acionária do seu negócio no Brasil. Então você pega, por exemplo, o seu resultado da empresa, o resultado que você teve na empresa no Brasil, você remete para a sua controladora a título de lucro. Lucro, royalties, enfim, aí depende do formato que você desenha para o seu negócio. E aí você está dolarizando os seus ativos. O lucro você remete para a sua matriz, que é sua, e aí você tem o início de uma vida financeira fora do seu país. Ah, mas isso não é patriótico, né? Esse negócio de que o brasileiro ele precisa entender, tá? Que o mundo dos negócios ele não tem pátria, né? Eu estou falando isso, é uma coisa meio forte, né? O mundo dos negócios, daqui a pouco vem, ainda bem que não estamos na censura. Mas é verdade, gente, o mundo dos negócios ele não tem pátria. Se você prestar atenção, quando um modelo de negócio ele é construído, tá?
Qual que é o verdadeiro objetivo de um modelo de negócio? É você levar o seu produto para o planeta. Tá? Isso é muito sério. E nós, latinos, a gente tem essa questão enraizada dentro da nossa cultura, sabe? A gente não pode, né? Porque a gente está traindo o Brasil. Muito pelo contrário, sabe? Muito pelo contrário, porque se você tem uma empresa, sabe, uma empresa brasileira, seja ela brasileira ou que seja incorporada, não importa, você está fazendo negócios, você está gerando riquezas para o Brasil. Né? Então isso é uma bobagem, sabe? Você pega, por exemplo, empresas, se você pegar, por exemplo, algumas 3, 4 empresas americanas, não vou citar nome aqui, né? Mas se você pegar 3, 4, 5 empresas americanas, tá, somadas elas, elas representam, em termos de faturamento, muito mais do que todas as nossas empresas reunidas. Olha a desproporção. Mas por que isso? Porque essas empresas, elas têm atuação global. Quando você pega, por exemplo, o empreendedor de um país desenvolvido, quando ele monta um modelo de negócio, já faz parte do modelo de negócio deles ele ter essa globalização. Isso faz parte da cultura. Isso faz parte da cultura. É levar o seu produto para o maior número de pessoas possível. Quando você está preocupado e você quer levar benefício, que mal tem. Não é muito pelo contrário, você está colocando o seu amor, a sua vida, sabe, para o maior número de pessoas. Você está levando o benefício do seu produto ou do seu serviço para o maior número de pessoas. Então, essa história de que você está traindo a sua pátria, isso aí, gente, olha, a gente tem que mudar a chavinha, sabe? E começar a entender que o negócio, a nossa pátria a nossa pátria, por enquanto, é o planeta Terra. Não, e enquanto a gente fala, quando a gente fala sobre internacionalização dessa forma como a gente faz, a gente está pagando todos os impostos, a gente está declarando tudo, a gente está fazendo todas as... Então não tem como linkar com esse tipo de coisa, né? Não. Por exemplo, você pega um negócio, uma operação de internacionalização, tá bem sucedida, você está trazendo muitos benefícios para o Brasil também. Tá? Por quê? Porque você vai, vou remeter os lucros para fora. Tá, mas esse lucro, antes de ser remetido para fora, ele foi tributado. Sim. Foi tributado aqui, então não tem sentido. Estou traindo a pátria. Isso é uma bobagem, sabe? É uma bobagem. Não, tributa, paga tudo, gera emprego aqui também, né? Desinformação total, desinformação total. E qual seria, assim, a diferença entre internacionalização e exportação? Vamos falar um pouco de empresa mesmo, assim, né? Quando a gente internacionaliza, a gente leva uma empresa para outros países, enfim, né? Mas qual seria a diferença para a exportação? Que as pessoas me perguntaram ali nos stories. A exportação, vamos chamar assim, ela faz parte da internacionalização. Ela não é o único meio de você internacionalizar. Tá? A importância da exportação é que você pega uma parte do seu faturamento, você transforma em dólar. Porque o dólar é a moeda do mercado internacional. Então você tem uma parte da sua receita, você dolariza uma parte da sua receita. Então, estrategicamente, ela é extremamente importante. Por quê? Porque primeiro que você não fica só sujeito ao real, você também tem uma parte do seu recebimento em dólar, tá? Quando você exporta, você traz divisas para o país, tá? Isso é bom para a nossa balança comercial, quer dizer, então isso é importante para o país, tá? Monetariamente falando. E também você tem uma proteção financeira para a empresa. Por quê? Porque normalmente o cenário, quando o dólar sobe muito, o cenário é favorável às exportações, porque o nosso produto ele fica barato no mercado exterior. Quando o dólar cai, aí vamos chamar assim, o estrangeiro ele começa a comprar de outro, porque o nosso produto fica caro. Agora, dentro de um modelo de negócios, é importante você mesclar, né? Você ter uma parte da sua produção, se possível for, você ter uma parte de exportação. Por quê? Porque você dá uma diluída no seu risco, né? Então, se o dólar está alto, você incrementa, você minimiza a sua perda através da exportação. Se o dólar cai, vai diminuir as
as exportações, mas você pode crescer no mercado interno. Então, é uma forma também de você se proteger dessa oscilação de mercado. Mas respondendo ainda mais adiante a sua pergunta, internacionalizar não é só exportar, tá? Não é só exportar. Você pode internacionalizar, por exemplo, criando, por exemplo, essa estrutura, essa holding, tá? Para você fazer remessa de ativos. Você pode, você como pessoa física, tá? O dono do seu negócio, o dono do seu pequeno comércio, tá? Não tem espaço por enquanto para você internacionalizar o seu negócio, mas você pode internacionalizar o negócio do dono do negócio. Você pode, como pessoa física, você pode começar a ter aplicações, ter os seus investimentos também fora do Brasil. É uma maneira também de você internacionalizar. Então, a exportação, gente, a exportação é um dos bracinhos da internacionalização, tá? Eu acho que a pergunta foi mais assim, ó, a exportação vai vender o teu produto para o mercado externo. E a internacionalização do negócio em si seria levar a empresa para um outro país, né? Criar uma outra empresa, então, e ter essa relação, né? Eu diria que internacionalizar é você dolarizar, tá? É você dolarização de ativos. E você pode fazer isso através da exportação, você pode fazer isso através de uma aliança estratégica qualquer, você pode fazer isso criando uma holding, criando uma empresa lá fora, vendendo lá fora. Então, não dá para você definir a internacionalização só como exportar. Mas você pode também internacionalizar exportando, criando uma holding. Você pode fazer tudo ou você pode fazer por partes e vai fazendo. Às vezes a exportação não é o momento, tá? Você está com o dólar muito baixo, você não vai exportar. Mas isso não te impede de você já criar, por exemplo, uma empresa lá fora para você já você enviar o seu resultado, né, a remessa do lucro para fora, para você desenvolver negócios fora também. Então, resumidamente, exportar, você está internacionalizando, mas só a exportação ela não resume todo o potencial que a internacionalização traz para a gente. E na assessoria mesmo para internacionalização, que o pessoal perguntou qual é o valor de honorários, isso não está previsto na tabela da OAB, como precificar esse tipo de serviço, enfim, né, o valor. Olha, antes da gente chegar no valor, a gente precisa chegar no quem, tá? Então é importante que a gente tenha bons parceiros, porque a gente não consegue internacionalizar sozinho, tá? Então a gente precisa de um escritório, a gente precisa fazer uma parceria com um escritório que tenha esses contatos lá fora, tá? Ou ter o contato diretamente lá fora. Que tipo de profissional que a gente precisa? A gente precisa de um escritório, seja de contabilidade ou seja um escritório de advogados, para poder fazer o lado de lá, tá? Que tipo de trabalho que é demandado? Então, alguém que, por exemplo, que faça a abertura da empresa lá, que te dê o suporte para fazer os documentos societários, atos de constituição da empresa lá, tá? Que façam a validação desses documentos junto ao consulado do Brasil lá, para enviar esses documentos para você, aqui no Brasil, para que você possa, digamos, nacionalizar a empresa aqui dentro do país. Então é importante que esse trabalho não dá para fazer sozinho. Ah, mas eu não tenho ninguém. Então o que você deve fazer? Você deve se associar a um escritório brasileiro, tá, que tenha esses contatos. Esse é o primeiro passo, foi o que nós fizemos no início, tá? Até você ter os seus próprios contatos e você poder desenvolver por si próprio. Tá? Mas o fato de você não ter, tá, os contatos nesse momento, isso não te impede de você já começar a trabalhar nessa área, porque existem sim alguns escritórios que já possuem, já têm um pouco mais tempo de estrada e vão ter bastante prazer em te ajudar nesse processo. Por quê? Porque, como eu disse, o mercado é muito grande, tá? Ainda que a gente queira, o mercado é tão grande, gente, tão grande, que a gente não dá conta. Tá? O que a gente precisa fazer agora é conscientização da população, das empresas brasileiras e também das pessoas físicas, né? Das pessoas, sabe, que não tem o seu negócio, às vezes são empregados, mas não tem lá a sua poupança.
dizer para eles que eles também podem e devem, sabe, proteger o seu patrimônio através da internacionalização. Uhum. E os honorários em si, Ah, aí. os honorários. Bom, aí tudo é muito relativo, porque se você pega, por exemplo, o serviço para você abrir uma conta corrente, tá? Você vai ter um preço mais acessível, tá? Se você for abrir uma empresa, hoje a abertura de uma empresa, olha, eu vou passar aqui para vocês. O nosso parceiro, tá? Ele pratica aproximadamente, vai sair mais ou menos uns US$ 3.500, tá? Vai sair, vai sair uns US$ 7.000 para você fazer a abertura de uma empresa, tá? Nos Estados Unidos. O que, sinceramente, eu acho que derruba algumas crenças, né? Porque a gente imagina um valor bem superior, por mais que a gente esteja falando em dólar, né? Sim, sim. Agora, você pode também, quando eventualmente não é uma coisa pontual, vou abrir uma empresa, né? Mas às vezes você vai estudar junto com o cliente, você vai estudar junto com o cliente essa possibilidade. Então você pode, por exemplo, cobrar por hora, tá? A tabela da OAB, ela te dá esse parâmetro, tá? Ela te dá esse parâmetro para você cobrar por hora. Então você vai, por exemplo, participar de uma reunião. Às vezes não é para você fazer, porque de repente o cliente, ele não sabe se ele vai fazer ou não fazer, mas ele também precisa, pelo menos, ter informações para tomar decisão. Então ele vai demandar, por exemplo, uma reunião. E nessa reunião você pode, por exemplo, cobrar o preço por hora, e o indicativo é o que é a tabela da OAB. A tabela do Rio Grande do Sul tem um valor, aqui de São Paulo tem outro, enfim, né? Mas dentro do site da OAB local vai ter lá a tabela de honorários que dá essa ideia, essa base. Uhum. E a prospecção de clientes, como que acontece? Foi a pergunta, assim, qual é o tipo de cliente que é mais ideal apresentar esse serviço? Onde encontrar foi uma das perguntas, onde encontrar os clientes empresariais que estariam dispostos? Como apresentar o trabalho? Olha, apresentar o trabalho começa através da informação, porque o cliente ele não sabe. Ele não sabe primeiro, é o início da nossa conversa aqui, tá? A gente se inteirar do que está acontecendo, tá? A gente fazer uma projeção. Então, nós nos valemos aqui de uma projeção que já aconteceu. Então, nós tivemos uma desvalorização de 30% do real frente ao dólar. Então isso não tem mais o que fazer, já aconteceu. Mas é possível agora a gente se proteger para o futuro. O que nos garante que, tá, daqui 1 ano, daqui 2, 3, 4, 5 anos, a gente não tenha mais 30% de desvalorização? E se isso acontecer, a gente tem que estar preparado. Tá? Então como é que a gente se prepara? A gente mostra para o cliente que existe esse risco e que nós temos condições de ajudá-lo a superar esse risco. E como é que a gente faz isso? Informando. Informando e ajudando ele, por exemplo, para abrir uma conta corrente, ele vai ter que ir até lá. Então, de repente, falta para ele recursos, tá? E até nesse momento de pandemia, né, questões de locomoção mesmo. Tudo, né? Mas o que ele pode fazer já de imediato? Ele pode, por exemplo, abrir uma conta numa corretora fora e já começar a fazer aplicações no mercado acionário americano, no mercado acionário canadense, são os países que a gente mais trabalha, né? E ele já começa, já de imediato, em época de pandemia, ele já começa a internacionalizar os ativos dele. Uhum. Agora, para esse tipo de serviço, Raquel, mas precisa, basicamente é um trabalho de consultoria. Então a gente vai ouvir qual que é a necessidade desse cliente e nesse primeiro momento, em termos de precificação, você pode se valer da tabela da OAB. Você pode cobrar por hora, né? Sim, e a prospecção em si? A prospecção, Raquel, ela começa com a conexão com o cliente. Você precisa ter um mínimo de conexão com o cliente. O cliente precisa saber que você existe, ele precisa saber que você tem habilidades e competências para poder ajudá-lo. Você tem que mostrar para ele que você sabe do que você está falando. Então, começaria com um estudo, tá? Um estudo dessas ferramentas. Se você não tem, se alie com quem tenha, tá? Se alia com quem tenha, faça uso da parceria, foi o que a gente fez, sabe, no nosso começo.
E aí o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com as pessoas que você conhece, o seu círculo de amigos e tal, e você vai mostrar isso para ele. Você vai pegar, aliás, quem tem curiosidade, eu passo o link para vocês, tá? Esse estudo da Fundação Getúlio Vargas é muito interessante, porque você mostra isso para o seu cliente, você vai mostrar, é fato, tá? Então, a probabilidade disso acontecer de novo, não estamos trazendo, é totalmente factível, isso acontece, tá? E vai acontecer de novo, mais cedo ou mais tarde acontece. Se não é 30, é 15, 20, 10, 8, não importa, tá? E aí você mostra a solução, tá? Você mostra a solução, que é possível. Outra pergunta aqui. Existe curso de pós-graduação específico ou qual seria o curso mais indicado para fazer para entender, enfim, poder trabalhar na internacionalização? Olha, não existe, tá? Nem de graduação e nem de pós-graduação. Eu não tenho conhecimento de nenhum curso nessa área, tá? O que eu sugiro para vocês é o curso do asfalto, sabe? Vocês começarem a trabalhar, não esperarem uma formação formal para isso. As informações estão na internet, elas são democráticas, é estudar como é que funcionam os tipos societários nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Pega aí um país que você tenha, sabe, mais proximidade e as informações elas estão altamente democratizadas. Você pode acessar isso pela internet. Ah, mas eu não sei o idioma. Hoje tem o Google Tradutor, tem outros Que tá tradutores. muito bom, por sinal. A gente Melhorou começou num muito. Google Tradutor que, nossa senhora. Verdade. O Google Tradutor, gente, melhorou demais, tá? Demais a qualidade. Não só do Google Tradutor, outros tradutores online também, eles melhoraram muito. Por quê? Porque eles vão se aprimorando, né? Eles Eles vão foram se aprimorando. aprendendo, né? Porque eles Então, são tecnologias inteligentes, né? Eles vão aprendendo conforme as pessoas usam, né? e você sabe que todo tradutor, tá? Tradutor, tô falando tradutor, gente, né? Como a gente. Todo tradutor tem bons dicionários, tá? Mas todo tradutor, ele sempre joga ali no tradutor online também para dar uma olhadinha também. Então, não tenham vergonha de usar o Google Tradutor ou qualquer outro tradutor online, porque hoje eles são muito assertivos, tá? Lógico que você não pode confiar cegamente, você joga lá e já vai andar. Não, você tem que dar uma revisada, tal, mas ele vai te ajudar bastante. Tá? E aí que eu acho que complementa, né? Livros sobre o assunto. Não tem. Não tem. Não tem, a gente já Livros falou sobre o sobre isso. assunto. Botar a mão na massa. Mão na massa. Mão na massa. Ah, mas não tem livro? Difícil, gente. Tudo, ó, a oportunidade é assim. Se você tivesse livros fartos sobre o assunto, você concorda comigo que a concorrência seria muito maior? Se a concorrência é pequena, é porque é uma área árdua, tá? Árdua no sentido assim, a gente estava até brincando, né? Você tem que cortar o mato, né? Você é pioneiro e é o ônus do pioneirismo, você tem que cortar o mato é alto. Mas quem chega primeiro bebe água limpa, né? Não é esse o ditado? Essa é a grande Exatamente. vantagem. Essa é a grande vantagem. E lembrando, né, para os advogados que estão assistindo aqui, ou aqueles que têm interesse nessa área, se você fala de qualquer outra área, gente, tem muita gente trabalhando, muita gente fazendo. Quando você fala de internacionalização, você já começa a ficar mais difícil. É difícil você Começa a ficar encontrar mais sozinho, né? sozinho. E sozinho tem o ônus do pioneirismo, mas também tem o bônus de você tomar água limpa, água fresca, né? E eu acho que um caminho a ser seguido, assim, eu acho que atuar muito em estruturação de negócios é o principal, porque tu só vai entender a internacionalização quando tu superar, né, a prática da estruturação, né? Então, por isso que eu falo tanto em micro e pequenas empresas, porque são estruturas que tu consegue ter uma visão do todo, você consegue dar uma atuação muito personalizada, faz a estruturação e eu acho que a internacionalização seria a cereja do bolo disso, né? Seria um avanço, você fazer uma estruturação de uma empresa, né? E as pessoas entenderem o que significa um negócio, o que significa até assim a questão do lucro, como administrar isso, como entender que aquela empresa é muito mais do que aquela estrutura física, como fazer isso render de uma outra forma, né? A gente vê o empresário lá
tratando de picuinhas, sem exercer o seu cargo de gestor, de visionário da empresa, de ver a longo prazo. E aí, quando a gente começa a colocar essas sementes dentro dessas estruturas, é que nasce a internacionalização, é que a pessoa se torna capaz de entender quais são os benefícios, que ela não está fazendo nada errado, essas coisas, né? E o curioso também, eu acho que o que vem bem a calhar, o que deve ser levado em consideração também para os profissionais é o seguinte: nós estamos diante de uma área, tá, que a gente imagina que vai ter um crescimento muito grande, porque quando você fala em estruturas de internacionalização, até um tempo atrás, era algo que era, assim, reservado a um público muito, muito restrito, muito seleto, entendeu? Os escritórios de advocacia que faziam isso eram muito especializados, muito caros para grandes empresas. Muito Mas distante hoje, da realidade das pessoas, muito, né? muito distante da realidade, mas hoje está muito facilitado, né? Está muito facilitado, hoje está na mão, a informação está aí. E em termos de precificação, né, falando na questão da precificação, tudo aquilo que ainda é tabu, que é mais raro, automaticamente é mais valorizado, né? Uhum. Vai chegar um momento que isso vai ficar mais, não digo banalizado, mas vai ficar mais comum e aí o preço vai cair, óbvio que vai cair, mas enquanto isso não aconteça, lembra daquele artigo que eu fiz em 2003 sobre isso? Quer dizer, desde aquela época, né, eu já estava falando desse movimento, né, de internacionalização, advocacia de negócios, estruturação de negócios, né? E ainda as pessoas, muita gente não conhece, quer dizer, olha o tempo, né, que se passou, nós estamos falando aí de quase 20 anos, né? De lá para cá, e pouco aconteceu, assim, em termos de... as coisas demoram um pouquinho, né, Demora um tanto. né? E É, e, nesse tempo é, você pode ir trabalhando, você vai, né, vai se aprimorando, vai aprendendo. e eu acho que os advogados também, a gente poderia prestar atenção num outro nicho de empresários que está nascendo e que talvez tenha uma mentalidade mais aberta, que a gente consiga falar sobre esses assuntos de uma forma mais tranquila. Tem toda uma leva de infoprodutores, né, que a gente está chamando, toda uma leva de profissionais que estão trabalhando no marketing digital e que estão aí, assim, ó, falando em casa de milhões por ano, né? De faturamentos milionários anual, né? Então, que tratam também de lançamentos, que trabalham nessa área e que certamente é um público que não quer. Olha, é suado fazer o que eles estão fazendo, é trabalhoso, é desgastante, às vezes trabalham em duas frentes ao mesmo tempo. Então, quando começa a ter uma lucratividade, o negócio começa a ter uma lucratividade tão abertamente falada, porque eles falam de uma forma muito aberta, né? Uhum. Sobre lucratividade, sobre faturamento, sobre valor, sobre dinheiro mesmo. Eles não têm tabu sobre isso, né? Eles vêm para frente da câmera e falam que faturaram 300, 500, 600, 800 mil em questão de 7 dias, né? Que se fala muito. Então, eu acho que é um público também que os advogados têm que prestar atenção, porque pensa todo esse valor, todo esse dinheiro sendo desvalorizado por uma coisa que eles não têm domínio, não, têm, não vão conseguir controlar. Né? Então, eu acho que a internacionalização ela vale para vários desses nichos que já têm um pensamento, uma cultura, uma disposição muito maior para conversar sobre isso, né? E o mais importante é que são ferramentas que estão hoje muito disponíveis. E não tem por que a gente não pensar nisso, sabe? É algo que tá na mão, né? Tá na mão. Tá na mão de nós advogados. E tá na mão das pessoas também de poder proteger o patrimônio. Uhum. Bom, Andrei, quero te agradecer muito por ter conversado com a gente hoje sobre isso. Foi um tema que eu acho que no Stories eu falei a palavra internacionalização e as pessoas vieram para cima. O que significa isso? O que é isso? Do Que é que tu isso? tá falando? E aí eu disse, olha, gente, eu sei até um pedaço, porque eu e o Andrei, a gente é sócio na Forte Mineral Advogados, mas cada um tem a sua especialidade dentro do escritório, né? É por isso que é um escritório, por isso que somos sócios, né?
somos 5 advogados, então eu disse, não, vamos chamar quem realmente trabalha com isso dentro do escritório. A gente faz, né, trabalha em conjunto tudo, mas cada um tem o seu foco. E é isso que é interessante, né? Não só na sociedade, como parcerias também, né? Quantas parcerias a gente constrói, né? Eu acho que o advogado... E hoje eu estava até analisando um outro advogado e ele só advoga para advogados. Ele faz... Ele tem a especialidade nele e ele não trata com o cliente final. Ele faz o trabalho para clientes de outros colegas, né? Sim. Então, é um nível de parceria muito, muito mais alto, né? Porque, um exemplo, não é essa área dele, mas, por exemplo, um advogado especialista em direito de família. Quantas vezes a gente precisou dentro do escritório alguém que tratasse disso, porque sócio se separa, né, se divorcia, tem toda a função, né, e tal. E nós não somos especialistas na área. Mas aí vem esse colega e faz isso para os nossos clientes dentro do nosso escritório, faz esse trabalho específico. Então, ele se especializou em trabalhar só com parcerias. Então, parcerias para nós sempre existiu e é isso, cada um foca na sua especialidade e que é muito menos desgastante, né? Com certeza. E detalhe, você me fez lembrar, né, que o nosso escritório começou nesse formato, né? Nosso primeiro cliente foi um escritório de advocacia. Olha que curioso. Na área de responsabilidade civil, a gente atendia um escritório de advocacia, né? E durante a nossa jornada, a gente atendeu diversos escritórios, né, fazendo justamente isso, não atendendo o consumidor final, né, o cliente final, mas dando esse suporte para advogados também. Olha que interessante, é bem notado, eu não lembrava, ficou tão lá para trás, eu me esqueci desse detalhe, é verdade. Essas parcerias porque é aquela coisa, né? Ah, eu não faço essa especialidade, eu não tenho, né, a expertise, não é a minha área de atuação, então eu rejeito o cliente. Então tu tem o quê? Nada. Agora, se tu Nada. tem um parceiro que atua na área, tu vai ter metade, 30, 40, Que seja, que né? seja, né? Mas tu vai Seja ter uma qualquer coisa, porcentagem né, de trabalhar junto com ele, né? exatamente. Qualquer E coisa é maior do que zero. exatamente. E o cliente dele vai precisar da tua especialidade também e a Com gente vai certeza. trocar esses favores. Eu tenho uma colega aqui gente, né? Aqui em Santa Maria que ela faz direito de família e que a gente troca. Eu já atendi os clientes dela na área empresarial e ela atende meus clientes na área de família. Então, porque daí cada um, né, com Sim, seus brinquedos. com Mas certeza. é. Então é uma troca. E aí, prestar atenção, né? Que nosso código ele permite isso, né? A troca das parcerias, né? Então tá, Andrei, muito obrigada. E nós extrapolamos todos os limites de horário, mas é que o tema merecia. E a live das 8 sempre dura geralmente meia hora, por aí. Mas não tem Sim, como falar de internacionalização e com certeza a gente não falou tudo agora, né? com certeza. Falar de internacionalização em meia hora. Tá? Eu vou deixar o Instagram do Andrei aqui nos comentários. Vou colocar o link que ele falou ali também sobre Sim. os A dados que ele desvalorização do real. trouxe. Isso. Vou colocar também algumas informações ali, né? E eu acho que o Andrei está aberto aí a contatos, enfim, Com né? certeza, vai ser um prazer. Então tá bom. Muito obrigada. Um bom dia Eu para que todo mundo. agradeço. Bom final de semana. Tá Para bom? nós todos, e parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.